Uma solene conclamação ao despertamento. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Chegue-se, e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Isaías 41, 1. Esta conclamação de Deus ao despertamento é declaradamente dirigida aos gentios. Os povos são exortados a calar-se diante dele, com vistas àquilo que ele faz em Israel. Os versículos 5 e 7 de Isaías 41 faz-se referência à idolatria vã dos gentios. E lemos então no versículo 8: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. A palavra em Isaías 41, 1 é muito atual para nós. Pois se ela é dirigida aos gentios, então se refere também aos cristãos gentios. Calai-vos perante mim, ó ilhas. Há uma controvérsia, um conflito entre o Deus eterno e os homens dentre os gentios, e ele lhes diz que se calem. Tem tudo de contradizê-lo. Ele é o Supremo, o Deus eterno, o Santo, ao qual adoramos e honramos. Ordena que nos calemos, pois o que revela atualmente, através do vermezinho de Jacó, deveria ter se tornado visível há muito, de forma espiritual na Igreja de Jesus, formada dentre judeus e gentios. Ele ordena-nos que calemos a respeito da nossa dogmática, pois frequentemente temos a doutrina, mas a vida falta. O Senhor quer que nos aquietemos diante dele e renovemos as nossas forças. Outra tradução diz: fortaleçam-se. Ouvimos que no passado ele derramou seu Espírito Santo e sabemos de despertamentos poderosos. Ouvimos o som como de um vento impetuoso do Espírito em Israel. E conosco? Onde está o despertamento? Que o Espírito Santo possa convencer-nos hoje a gravar profundamente em nossos corações a solene conclamação ao despertamento. Primeiro, cala-te. Calai-vos perante mim, ó ilhas. No Salmo 46, 10 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é aquele diante de quem treme o universo. Ele é o Senhor, para quem 1000 anos são como um dia. Ele é onipotente, pois governa. Mas uma coisa eu gostaria de adiantar. O que quer que lhe digamos, em nossa santa confiança de fé, isso nunca pode ser em apressada e vulgar. Ele realmente é nosso Pai, mas nosso Pai no céu e nós estamos na terra. Ele é nosso amigo, mas ao mesmo tempo também é o nosso juiz. Ele é misericordioso, mas ao mesmo tempo ele é santo e justo. Por isso ele diz: calai-vos perante mim, ó ilhas. De início, calamo-nos envergonhados e perplexos, porque Isaías 41:15 ainda não tornou-se uma realidade conosco? E o que está escrito lá? Lê, pois, em Israel isso é atualmente visível. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Não podemos desculpar-nos com nossa fraqueza, pois no versículo anterior, Israel é descrito como pequeno e fraco. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Versículo 14. Mas eis que o Senhor revelou seu poder em e através da miséria e da fraqueza de Israel. Por que não há então despertamento entre nós? Porque há um conflito entre Deus e a tua alma? Lemos em Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Cala-te diante dele, pois se fugiste dele, ele também retirou-se de ti. É o que está escrito em 2 de Crônicas 15:2. O Senhor está conosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar.
porém, se o deixardes, vos deixará. Temos todos os motivos para calar-nos diante de Deus. Certamente, até o dia de hoje, Ele abençoou a ti e a nós. Mas não fico muito admirado, porque Ele não deu mais ainda. O que me admira, entretanto, é que apesar da nossa miséria, Ele nos deu tanto. Apesar de tantas vezes sermos infiéis e falharmos, cala-te diante dele e pensa a respeito. Vivemos em um século de cristãos tolos, nos quais não há espírito de oração perseverante nem fé ativa. Por isso também não temos despertamento duradouro. Mas Deus quer um despertamento, e hoje Ele nos conclama solenemente a isso. Pode ser que estás orando a respeito, mas agora cala-te. Pois a pergunta é: será que tu estás realmente preparado se o Senhor der em nossos dias um poderoso movimento do Espírito e um despertamento? Estarás então também disposto a cuidar e tratar das muitas criancinhas em Cristo que nascerão e ir ao encontro amavelmente, ao invés de passar por elas de coração frio? Oras por graça? Então pergunto-te: fazes uso da graça que obtiveste, ou a recebeste em vão? Queres mais poder, mas o que acontece com o poder de Cristo que habita em ti? Pensa seriamente a respeito dessas perguntas. Cala-te, meditando sobre elas. Lembra também o que o Senhor já poderia ter feito através de ti, e o que ainda não pôde por causa da tua desobediência. Se pensares a respeito, verás e reconhecerás que Deus está disposto e pronto a fazer aquilo que está escrito em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Podemos dividir esse versículo em 4 partes, ou seja, primeiro, ele pode. Segundo, ele pode tudo. Terceiro, ele pode mais. Quarto, ele pode infinitamente mais. Esse é o poder que opera em nós. Jesus Cristo. O que há com esse poder? Onde ele está? Porque falta o irrompimento. Entendes agora? Porque o Senhor te diz que te cale-se. Tens realmente o desejo de receber aquilo que pedes, aquilo que falas? Muitos falam e cantam de Jesus com fogo, mas eles cantam, oram e pregam, excluindo o coração, o próprio coração orgulhoso. Cala-te diante dele. Nunca podes esperar que ele te ouça, se não estiveres disposto a escutá-lo. Cala-te. Cala-te diante dele, pois Deus quer falar hoje a ti. E o profeta diz: ouvirei o que diz o Senhor. É importante calar-se agora diante dele, pois se ouvires sua voz em teu coração, constatarás que não existe voz que seja como a sua. Sua palavra tira todo o teu orgulho escondido, tua obstinação, teu egoísmo, tua falsidade, para que Jesus seja glorificado. Ele quer agora falar-te, para que a sua palavra produza espírito e vida. Cala-te também em teu íntimo, submetendo-te a ele completamente. Necessitas do Espírito Santo, pois deve ser uma carta legível de Jesus Cristo, que tenhas o seu carimbo. Quando uma carta é selada, precisa-se de cera maleável para gravá-lo. Mas muitos cristãos se assemelham ao metal duro e não a uma cera mole. O que é que o Senhor quer fazer em tua vida? Que Jesus tome forma em ti. Cala-te, enquanto Gálatas 4:19 e Romanos 8:29 não puderem ser realizados em tua vida. Paulo diz a Gálatas: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo transformado em vós. Se calado,
Te reconheceste e humilhaste? Então dá o segundo passo, que está escrito em Isaías 41, 1. Número 2. Renova as tuas forças. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Receberás de Deus novas forças do Espírito Santo. Se te ajoelhares calados e aos seus pés te humilhares, se vier à luz toda a verdade sobre ti, e revelar-te toda a sua situação miserável, então dá razão a Deus, e Ele renovará as tuas forças. Como se dá a renovação das tuas forças? Reconhece que, apesar de teres falado muitas coisas piedosas, faltava o poder do Espírito Santo. O poder daquele diante de quem agora estás calado. Existem pessoas que têm elas têm uma colossal tendência para falar. Elas falam e falam, mas frequentemente trata-se somente de palha, pois todo o palavreado é sem poder. Cala-te, deixa que Jesus te fale, deixa que suas chagas te falem, pois elas são uma realidade. Que a sua morte e a sua ressurreição possam comover o seu coração. Deixa que o sonido da trombeta da sua volta, que já hoje podemos ouvir, faça estremecer a sua alma. Tudo são realidades e de maneira real o Senhor quer renovar as suas forças. O Deus eterno está contigo, mas tu não fazes uso do seu poder, porque dás ouvido a qualquer voz, somente não a sua. Até mesmo a nossa própria voz nos prejudica, pois ela é muito ouvida, sem que tenhamos tido antes um encontro com o Senhor. Por isso está escrito em 1 Coríntios 14, 8. Pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Não percebeste ainda que o teu testemunho não tem poder, que se trata das tuas próprias palavras, e que as tuas forças, se as tuas forças não foram renovadas? Tudo isso acontece porque não te calaste diante dele. Pois o que podemos falar dele às pessoas se antes não o deixarmos falar a nós? Por isso, cala-te. Cala-te diante dele e deixa que ele renove as suas forças. Então o Senhor fará arder nossos corações, que estão frios, e nos espantará em nossa letargia mortal. Ele quer renovar tuas forças espirituais de tal maneira que nos próximos tempos fluirão rios de água viva de cada um de nós. Que rios de bênção se derramará então em tua família, em tua igreja. Nesse rio, as pessoas terão que nadar, quer queiram ou não queiram. Provavelmente, Ezequiel nem estava com vontade de nadar quando ele estava caminhando nesse rio, cujas águas lhe chegavam inicialmente até os artelhos, depois até os joelhos, e então até os lombos, e finalmente ficaram tão profundas que ele teve que confessar: águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia atravessar. Ezequiel 47, 5. Essa é uma coerção do alto, a qual os pecadores não conseguem resistir. Eles são obrigados a lançar-se no rio da salvação. Que o poder do Espírito Santo se derrame sobre nós e através de nós. Que multidões de pecadores sejam obrigados a se converter. Nosso Senhor Jesus prometeu: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 38. Como acontece isso? Cala-te diante dele. Renova as tuas forças, lembrando-se as promessas. Isto é maravilhoso. Quando reconhecemos e confessamos nossos pecados em humildade, então vem sobre nós o poder de Deus, o poder da fé,
e tornamo-nos capazes de lembrar-lhes as promessas. Por exemplo, uma das milhares, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Isso vale para a tua família, para a tua igreja, para ti pessoalmente. Mas é preciso observar mais uma coisa, através da qual se renovarão as tuas forças. Desiste da tua própria força, da tua própria sabedoria. Posso assegurar-te que nunca estou tão cheio do Espírito Santo como quando eu mesmo estou vazio. Nunca fui tão forte como na mais extrema fraqueza. A razão da nossa fraqueza pecaminosa é a nossa própria força. A razão da nossa tolice pecaminosa é nossa sabedoria natural, humana. Aí somente podemos orar: Senhor, ajuda-nos a calar diante de Ti e a obter novas forças. Somente então somos capazes de fazer a terceira coisa. Chega-te. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Estás convidado a chegar-te. Quando te humilhares, calares, renovar suas forças, chega-te agora, como fez Abraão, quando ouviu sobre as intenções do Senhor com Sodoma e Gomorra. E aproximando-se a ele, Gênesis 18, 23. Como ele fez isso? Ele conscientizou-se de quão próximo já estava de Deus. Conscientizar-te de quão próximos também tu, como filho, como filha de Deus, já estás dele. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2, 13. Lembra a quem te estás chegando. Estás aproximando-se do teu Pai. Que preciosa palavra do Senhor, de que o próprio Pai nos ama. Cheguem-se. Lembra à medida que te aproximas dele, que também ele quer aquilo que tu queres. O que tu sentes, também ele sente. Lutamos e oramos por muitas almas, para que elas se decidam. Através disso, não somente é favorável para nós o ouvido do Rei, mas também o seu coração. Apela para a sua palavra: Senhor, tu disseste, e ele te ouvirá. Então, também pode fazer o último. Agora, fala. Cheguem-se e então falem. Então podes falar em adoração, agradecida e em humilde liberdade. Senhor, está em tempo de agires. O que dirão os inimigos se agora formos derrotados? Não, isso não pode acontecer. Teu nome tem que ser glorificado. Fala-lhe assim, quando realmente lhe tiveres entregado o teu ser. Conjuro-te a não lhe mentir, dizendo-lhe: Senhor, eis-me aqui completamente, quando na verdade nem lhe trazes tudo. Tu, moço, moça, homem de negócios, pai, mãe, jovem, filho, dá tudo ao Senhor, para que lhe pertenças completamente. Essa é a solene conclamação do Senhor ao despertamento. Ela vale também para ti.